todos muito bem-vindos à aula de Cinema e Vídeo. Sou o professor Wilson França. A aula de hoje nós vamos falar de som no cinema. O primeiro filme a ter som inserido foi o filme O Cantor de Jazz, de 1927. E aí a gente se remete um pouco ao início lá do cinema e lembra que o cinema era um cinema mudo. Lembra? Charlie Chaplin, Irmãos Lumière, né? Encoraçado Potemkin, tá? Esses eram filmes que eles tinham não tinham som, né? Não tinham uma película ainda, uma linha de som ali inserido neles, e a partir de 1927 não foi inserida ainda a película de som, era gravado isso num disco, e quando você ia fazer a exibição do filme, você colocava junto com a exibição do filme o disco rodando, né? E muitas das vezes ficava fora de sync, e aí dava a impressão de que a fala ficava atrasada, né? Como eu fazia isso daqui. Oi. E aí, rapaziada? Firmeza? Tá? Então ficava fora de sync. Com o tempo isso foi resolvido, mas voltando um pouco lá atrás, como que se fazia cinema, né? No cinema mudo se fazia cinema pensando também nessa questão do som. Então nos cinemas geralmente, como vocês vão ver aí na imagem, aí tinha um pianista, ou às vezes tinha até orquestra. Quem começa a pensar o áudio como uma forma de linguagem dentro do cinema, dentro dessa questão narrativa, é o Sergei Eisenstein, que elabora de uma forma mais concreta o que seria o áudio dentro dessa nova forma de arte, que é a sétima arte, né? Ele pensa tudo isso, e só com muito tempo depois a gente vai retomar esse pensamento dele, entender tudo aquilo que ele pensou de forma narrativa. Mas ele, nos filmes dele, ele já tinha uma exigência de, quando ele filmava, ele não colocava só um pianista ali para tocar, tinha uma orquestra, tá? E ele foi um dos primeiros, na verdade, ele foi o primeiro a contratar um maestro só para fazer a trilha sonora do filme dele. Então, quando aquilo ia para algum lugar, quando o filme dele ia ser exibido em algum lugar, tá? Tinha uma orquestra e tinha lá a música já toda desenhada para o filme dele, entendeu? E, enfim, ele foi um precursor de várias coisas no cinema, realmente um cara genial. A gente vai falar sobre o compositor também, né, que é o Bernard Herrmann, que fez a trilha sonora de Psicose e de muitos outros filmes, como o próprio Citizen Kane, né, e fez essa construção de narrativas fônicas, né, muito bacanas. E o áudio ganhou uma importância muito grande na narrativa cinematográfica, né, até pela própria fala, obviamente, né, que faz parte também, que isso é legal da gente entender, que o áudio, né, ali a trilha sonora é também a fala, é também os barulhos, né? Então a gente vai dar uma olhada em Foley, por exemplo, que é uma forma de construção de ruídos, barulhos, efeitos sonoros, né? A gente vai ver
vai ver edição, vai ver mixagem. Então tem uma gama de filmes aí que a gente também vai assistir, vai ouvir trilhas sonoras grandiosas aí que entraram aí para os grandes clássicos do cinema e a maioria de nós já vimos ou ouvimos, né, essa trilha sonora. E quando a gente ouve, né, a trilha sonora, a gente associa com aquele determinado filme. Voltando ao nosso estudo aqui, eu coloquei um filme que é o Psicose aqui com uma outra versão de música, né? Propositalmente. E aí vocês vão ver a diferença entre uma música e a outra música que se tem do Psicose, né? A música que não é original, que agora a gente acabou de assistir, e a música original, que a gente vai ver agora, tá? Pra gente começar a ter esse entendimento e falar assim, realmente a música faz essa coisa da gente poder mergulhar dentro do filme, né? Ela tem essa ambição de nos levar para esse campo sensorial, porque a música ela faz isso com a gente, né? Ela faz a gente transbordar emoções e ir para o campo sensorial. Não é à toa que a gente gosta muito de música, tá? Porque ela traz lembranças afetivas, tá? Ou lembranças que sejam afetivas e dolorosas ou românticas e, enfim, né, angustiantes, tá? E no caso do Psicose é uma lembrança angustiante, né? Vamos dar uma olhada aí no original do Psicose e depois a gente volta com esse papo aqui, beleza? Mother, oh God, Mother, blood, blood. Bom, voltamos e aí vocês viram o original do Alfred Hitchcock. Mas o cinema, ele tem essa construção que muitas vezes a gente não dá muita importância
para aquilo que a gente está escutando, porque vai passando despercebido e a gente realmente só fica ali na imagem e acaba indo para um outro caminho, que é o caminho sensorial, que é esse caminho do sentido, né? Porque é isso que o áudio ele faz com a gente, né? Então a explosão, a música, a trilha sonora, né? O barulho da faca e tudo isso, ele faz parte de um movimento que a gente já espera esse movimento, então a gente acaba nem prestando muita atenção se aquilo, como aquilo tá bem feito, bem legal. A gente só vai prestar atenção, só vai entender que aquilo não está legal, não está bem feito, quando não está realmente bem feito, quando está completamente fora daquilo. E aí a gente acaba prestando atenção, mas invariavelmente, né, a gente deixa passar despercebido. Alfred Hitchcock aí, que esse segundo filme que a gente assistiu, a gente viu as duas cenas, né, que eu já falei, a mesma cena, mas com formatos diferentes de áudio, tá? O grande lance dessa questão do Alfred Hitchcock aí é que é o seguinte, a gente tem que perceber que o som da trilha sonora do primeiro é só uma trilha sonora mesmo, tá? E a trilha sonora do original, ela é uma trilha sonora. Qual é a diferença, professor, de uma trilha sonora ali e outra trilha sonora aqui? É que um é só, né, vem na questão da música, da atmosfera, cria com a música só. O outro não. O outro tem todo um estudo. Por exemplo, quando o Alfred Hitchcock faz o Psicose, ele pega com a faca ali, por exemplo, naquele momento da facada, você ouve as facadas. Você ouve um som. Esse som, ele tentou produzir esse som de várias formas, né? E ele conseguiu achar no esfaquear de uma mão o som que ele queria para aquilo. Então, no esfaquear de uma fruta, ele... Então, isso entra como trilha sonora naquele momento. Não só a música... Não, é tô confundindo. Não só a música, né? Mas toda a sequência, o estourar dos trilhos, a água do chuveiro caindo, tá? Tudo ali ajuda. A trilha sonora, o que ela faz? Ela tem que criar uma atmosfera para gerar uma sensação. Então eu crio uma atmosfera e te gero uma sensação, tá? O que é isso? Criar uma atmosfera para gerar uma sensação. Quando você assiste um jogo de futebol, tá? Você está assistindo um jogo de futebol, o jogo de futebol começa a te envolver e ele vai criando a sensação que vai sair um gol, né? Então ele cria toda uma atmosfera, você fica eufórico e aquela coisa pode acontecer e todo momento aquilo vai e pum, o gol. Ou não, né? Bate na trave. Às vezes acontece. Tá? Então, eu estou só falando isso por uma questão de entendimento de sensação, do que é criar uma sensação e o que a gente espera com aquilo, ok? Continuando aí, falando de perceber, né? A gente percebe com a alteração da música, da cena, as mudanças da sensação que tem, né? Vocês percebem isso? Percebe, né? Tem um outro vídeo que a gente vai assistir agora, tá? Que aí a gente já vai falar um pouco mais disso também, com a Maria Muricy, tá? Ela vai falar a respeito do papel que o som exerce no cinema, tá? Ela é uma editora de som muito premiada no Brasil e, bom, bora lá assistir o vídeo dela pra gente entender melhor esse papel aí que exerce o editor aqui, tá? Normalmente as pessoas dão muito mais importância, veem, é mais visível a parte de imagem. O som é uma coisa muito mais aural, é muito mais envolvente, é subliminar. A gente faz com que essa imagem, que na verdade está descolada da realidade, ela passe a ser crível quando o som é trabalhado. O som tem a função, às vezes, de dirigir o espectador para exatamente aonde o diretor quer e aonde a imagem está mostrando, e às vezes o som tem a função exatamente oposta, de mostrar para o espectador que a direção que ele deve olhar é exatamente o contrário de onde a imagem está mostrando.
Bom, a gente viu o vídeo agora da Muricy e entendeu como é importante o som no cinema, né? E esse trabalho desse profissional, tá? Que é o diretor, criador ali do áudio, enfim. E aí a gente tem que, a gente vai ver agora a trilha sonora e o filme, né, Tubarão. Não sei se vocês já assistiram, mas é um filme de 1960 que tem uma trilha sonora inesquecível, realmente muito marcante, tanto quanto a do Psicose, né, que faz o clima do filme aflorar e a gente entender que ali vai acontecer alguma coisa. Toda vez que a gente ouve aquela música, a gente sabe que alguma coisa vai acontecer, aquele tubarão tá por perto, que é o bem bacana desse trabalho do áudio, né, dele nos remeter a essa sensação, porque também gera uma sensação, uma construção de sensação. Então a gente vai dar uma olhada agora, assistir e ouvir, porque hoje a gente está muito para ouvir, estudar isso, entender isso, o áudio, né? O áudio no audiovisual, tá? Não esquecendo que o cinema tem uma nomenclatura técnica chamada audiovisual. Áudio por causa do áudio, visual por causa do visual. Beleza? É isso. Tá? Se quiser chamar de audiovisual, também pode. Bora lá.